A gente começa falando de uma informação, de um fato que chegou logo nas primeiras horas da manhã, que é uma ocupação ou invasão, né? Depende de como as pessoas olham para essa situação, mas o movimento de luta nos bairros, favelas e vilas ocupou na manhã desta sexta-feira um prédio na Rua da Bahia, número 1065, no centro de Belo Horizonte. O imóvel ocupado ou invadido pelas 200 famílias é o local onde funcionava o antigo Senac e está vazio desde antes da pandemia de Covid-19. O Eduardo Costa, te dando bom dia. Te perguntando se esse é o caminho mesmo para conseguir moradia para quem não tem, e também querendo saber de você sobre esses prédios vazios em Belo Horizonte. Não dava para organizar e fazer com que isso fosse distribuído sem que houvesse uma invasão, uma ocupação? Bom dia. Bom dia para todo mundo, boa sexta. Eu vou dar uma volta de 1 minuto e chego na resposta. Vai lá. Eu tenho o privilégio, Deus me deu esse privilégio de estar aqui no Conversa da Nação desde o primeiro dia, desde a primeira edição. E 3 coisas eu tenho repetido desde o primeiro dia. 1, a mineração do jeito que acontece em Minas vai provocar tragédias e o que seria uma riqueza que a mineração vai deixar um grande buraco. 2, se não tiver reforma política para normatizar as relações, no mínimo republicanas entre os poderes, acabar, por exemplo, com esse toma lá da cá, e as nomeações de cortes superiores, e, por extensão, no efeito cascata, de desembargadores, de comandantes de forças militares, enfim, se não houver reforma política, E, por último, eu sempre disse aqui que eleição de 2 em 2 anos vai acabar com esse país. Aliás, entre os que discordam está o meu prezado Júnior Moreira. Esse é mais um exemplo, porque mexer nesse negócio de morador em situação de rua, na questão do urbano, tira voto. Dá conflito, então todo mundo vai empurrando. E o resultado é esse. Nós temos sim, Júnior, muitos prédios públicos vazios que podiam ser ocupados, desde que houvesse uma política, que não há. Agora o ministro dá uma canetada e diz que em 4 meses espera que o Lula resolva isso, arranje uma política. Vamos esperar. E aí, nesse clima, começam a serem estimulados aqueles que querem invadir. A pergunta que eu faço é, aonde vamos parar com as nossas cidades? Em que 2 milhões, caso de Belo Horizonte, 2 milhões e 300 mil moradores ficam olhando para 10 mil que estão precisando de uma atenção e também de um freio e ninguém toma providência. O Coronel Cláudio Romualdo, te dando bom dia e perguntando a sua análise, a sua avaliação sobre essa briga antiga, né? Enfim, de prédio vazio, de terreno vazio, de invasão, de ocupação, todo esse movimento que talvez a minha memória esteja me traindo, mas havia um tempo que eu não acompanhava coisa parecida. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia à turma da bancada. Bom dia você, ouvinte, que nos acompanha. Ô, Júnior, essa questão da falta de moradia é um problema sério, precisa de solução, mas eu não consigo enxergar solução quando você parte para solucionar um problema a partir de um crime. Porque a gente precisa chamar as coisas dos nomes que elas têm. Não é ocupação, isso é invasão de propriedade. Não importa se aqui nós estamos falando de propriedade pública ou propriedade privada. Isso é um crime e você começar a achar que uma solução ser parte de um crime cometido não justifica. Mas se não for assim, as autoridades não se movem. Eu lamento que as pessoas pensem dessa forma. E eu gostaria também de dizer, durante o meu período na ativa da Polícia Militar, eu tive que lidar com invasor de propriedade por diversas vezes. Isso aqui, vai cair na mão da Polícia Militar. Pode olhar quem é que está lá. Em termos de autoridade agora presente no local, olha lá, a imagem, quem está acompanhando no YouTube, está vendo, Está lá a Polícia Militar, provavelmente deve ter lá também a Guarda Municipal dando suporte, mas olha lá, é a Polícia Militar que está ali. E as pessoas que estão ali, muitas vezes mulheres, idosos e crianças, são utilizados por pessoas como massa de manobra para poder ter ganho político, tá certo? Isso aí eu já vi mais de uma vez acontecer, continua acontecendo e é lamentável porque agora nós estamos com uma CPI aberta no Senado sobre a questão do MST.
E já teve depoimento lá dizendo que essas pessoas são utilizadas como massa de manobra. Isso é lamentável para tratar de forma... para resolver um problema tão complexo partindo desse pressuposto. Então, eu espero que isso caminhe. Eduardo, você falou aí que o ministro deu ao governo 4 meses para resolver um problema de morador de rua, então melhorou, né? Porque no governo anterior eram 48 horas para quase tudo, né? Ô, Lucas Ragazzi, e aí? Sua análise sobre esse assunto. Você já deve ter feito cobertura de algumas situações parecidas, né? E mais uma acontecendo aqui em Belo Horizonte, chamada agora, tem até nome já, né? Maria do Arraial. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos do Conversa, aos nossos ouvintes. Situação muito delicada. Não é a maneira ideal de resolver isso, mas chama atenção o grave problema de moradia, da falta de moradia que nós temos nos nossos grandes centros urbanos. Eu prefiro muito mais que essas crianças, idosos, pessoas em necessidade fiquem num prédio vazio que não tem utilização do que na rua. Mas eu concordo com a Coronel quando ela fala que não é a melhor maneira, não é a maneira apropriada, não é invadindo de qualquer jeito. Mas me parece uma alternativa melhor do que essas pessoas ficarem na rua. E na rua a gente sabe que não tem lei. Ali na noite... as pessoas colocadas em perigo, as pessoas entram para gangues, entram para qualquer tipo de conflito urbano ali, é complicado. Eu lamento muito também que exista quem se aproveite politicamente de uma situação dessa. É muito ruim, mas pelo menos esse tipo de ato, esse tipo de ocupação chama a atenção pública, né? A gente está falando aqui no Conversa de Redação, chamando para a questão da falta de moradia, para a necessidade de uma política pública para moradia. Então, assim, pelo menos alguma coisa eles conseguiram cumprir. Então, a gente tem que ver quantos prédios públicos estão inutilizados, o que dá para fazer para ajudar essas pessoas, porque deixar vazio e empurrando com a barriga, tá vazio, tá desocupado esse prédio desde 2020, já são 3 anos. Pô, não é possível que não tem uma solução. Dava tempo para fazer alguma coisa, né? O Marcelo da Fonseca, te dando bom dia, perguntando sua análise aí sobre essa história toda. O Lucas lembrando aí que já tem 3 anos que o prédio está vazio, mas, assim, pelo menos a mim não me parece a solução mais adequada invadir um prédio. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou abrir uma pequena divergência aqui dos colegas, porque a gente tem que olhar os dois lados da história, né? Uhum. E eu vejo a gente está vivendo um momento de uma oportunidade muito grande em Belo Horizonte, né? Está tendo até um encontro de objetivos, tanto do governo federal, estadual, quanto da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura fez um mapeamento, né, que já está pronto, de mais de 80 prédios dentro da Avenida do Contorno, né, na área central de Belo Horizonte, que estão vazios, né? Casarões, prédios, alguns prédios grandes, né, de 8, 9 andares, que estão vazios. E a Prefeitura tem a intenção de fazer essa parceria com o governo federal para transformar esses prédios com reformas, né, até para garantir a segurança dos futuros moradores, né, no projeto que chama Retrofit, né, que cria algumas melhorias e permite que o prédio receba famílias, né, de acordo com necessidades, com cadastros, né, sociais. Então, existe esse momento, né, que pode ter essa união de forças para resolver o problema, né? Quando a gente fica esperando muito, né, quando você fica esperando passar o tempo, parece que nada acontece no Brasil, em Belo Horizonte mais ainda, né? As pessoas ficam esperando uma solução e várias dessas ocupações estão esperando desde 2010, 2011, né? Tem gente aí esperando 10, 15 anos, tudo cadastrado, tudo regulamentado, esperando vir uma oportunidade. Então, agora é o momento de discutir isso. E aí, contando até um bastidor, né, dessa semana, o governo federal anunciou, né, o Ministério da Gestão e Inovação, anunciou que vai lançar em agosto um programa da democratização da moradia, com 500 imóveis no Brasil, em todas as cidades, né, em várias cidades do Brasil, com imóveis públicos que vão ser destinados a moradias populares. Sabe quantos desses 500 vêm para BH, gente? Apenas um. A gente até fez essa matéria antecipando na segunda-feira, que é o da Rua dos Caetés, que tem 88 famílias, né, nesse prédio. Um só para Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem vários prédios, né, esse mapeamento da Prefeitura, que mostra que existem várias opções para se fazer esse programa BH. Por que só um? Por que o governo federal, Lula, né, que tem diálogo com essa turma, por que só um entrou nessa lista? Será que vai demorar mais quanto para a Prefeitura conseguir acelerar essa negociação com o governo federal e transformar isso em realidade? Porque muitas famílias